confronto, né, do que estamos nos referindo agora, né, esse confronto com o término da vida, com a terminalidade, que realiza uma mudança na forma como ocorre na planície, diferente da montanha, leva a que exista uma modalidade de acomodar o traçado da dialética, mas numa forma tal que vai se ver a beleza em tudo, inclusive no que traz a feiura. É o que advém do fato de a dialética de Adorno buscar sair da dominação ofertada pela totalidade das coisas que resultaram na síntese, como é o caso do sistema econômico, resvalando para o social. A dialética da morte oferece a totalidade do término da vida, sendo dimensionada na sua negação. A apologia da destruição está presente nessas duas formas de expressão, de maneira que encaminha uma espécie de resolução pelo meio do niilismo, segundo o qual o iluminismo de Settembrini, em conjunção com a dialética de Naphta, não vai fundamentar o entendimento promovido pela negação de Adorno. É preciso, então, verificar o que advém da dialética da morte, em conjunção e disjunção com o iluminismo, que resolve as contradições por meio da racionalidade, principalmente quando olhamos para o princípio de haver uma espécie de beleza presente no que é feio. É quando vemos os referenciais em que a feiura mais se mostrou evidente, como é o caso do que se afasta da vida e encontra apoio no que deve ser repudiado, tal como se fez com as bruxas, pessoas sem apoio de instituições sociais, como foi o caso daquelas de origem judaica na Segunda Grande Guerra Mundial. Esse é o tema que leva Umberto Eco a analisar o foco da feiura no mundo clássico, o qual é composto de interpretações filosóficas, questionando o que somente agrada aos sentidos e deixando de considerar os elementos que indicam haver uma profundidade de natureza espiritual. O que se costuma observar é que a feiura fica associada ao sentido das imperfeições do mundo natural. Esse mundo material, esse mundo natural, assim, vai servir como tema que está ligado aos desejos e ansiedades presentes na alma. Isso resulta numa espécie de feiura externa, contrastando com o sentido dado aos ideais ligados ao viés da virtude. Os horrores e o grotesco vão indicar as falhas morais ao lado das deformidades físicas, podendo resultar numa proximidade ao caos moral, presente na experiência pessoal, numa espécie de alegoria para os pecados. Então, no caso, a feiura, ela vai ser colocada, vai ser posta diante de uma lente em que, nessa lente, essa feiura ela vai representar uma dimensão
exatamente oposta ao sentido de virtude, tomando como base o fato de que a virtude ela é associada à harmonia do belo. Então, por isso que os horrores e o grotesco vão indicar falhas morais a partir das deformidades físicas. Então, nós vemos, né, Mercador de Veneza de Shakespeare, em que o judeu, que era agiota, ele é apresentado no palco como portador de uma feiura facial e de uma feiura, né, de comportamento, de modo a causar horror e, por vezes, ter essa dimensão do que é grotesco. Mas se a gente observar, a feiura ela não é o oposto à beleza, pois compreende aí, nesse caso, as dimensões morais, espirituais e existenciais. É a santidade a partir do sofrimento que torna todos situados dentro da condição de beleza da humanidade, enfatizando a compaixão. Então, quando se olha para a feiura, é preciso ver que a lente usada, né, que o anteparo que faz com que se olhe para a feiura, se dê à feiura essa coisa de uma espécie de caos moral. Né? Um caos moral que está presente na experiência de cada pessoa. Isso é a face do que se tem desde a finitude, numa expressão de beleza, enquanto a terminalidade, né, a degradação corporal, diz respeito ao que indica o estado mais extremado da morte pela imagem do que é feio, mostrando o tanto que o morrer faria parte do foco medieval, numa valorização ao que se costumou chamar de dança macabra. Os vivos e os mortos se reconheciam compartilhando um mesmo destino, desqualificando o sentido da vaidade mundana e resvalando para o que se conhece como processo de decomposição. Então, quando se olha para essa dança macabra, o que se vê é que valerá a pena desenvolver todo um trabalho em torno dessa tentativa de sair desse caos moral para poder entrar nessa dimensão de uma experiência, né, de uma vivência, né, em que as pessoas vivas elas buscam sair desse quadro de decomposição e de feiura que é posto a partir da visão medieval da morte. Então a vida ela passaria a ser algo ligado a essa expressão maior da beleza, mesmo que todas as pessoas estejam situadas, né, muito bem situadas, muito bem assentadas nesse campo dessa dança, essa dança em que todos estão fadados a ter a sua vivência.